Muito bem, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional e hoje, continuando os nossos estudos sobre o Poder Judiciário, chegou o momento de estudarmos Superior Tribunal de Justiça. Então, STJ, o Superior Tribunal de Justiça, será o nosso desafio a partir desta aula. 2, 3, 4 aulas no máximo para que nós possamos passar tudo o que interessa para a sua prova de concurso sobre o STJ. Aula de agora. Estaremos estudando a composição do STJ, como o Superior Tribunal de Justiça é composto, e isso nós temos no artigo 104 da Constituição Federal e em seus incisos. Vamos à leitura e depois às explicações devidas. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Atenção, já aqui no caput do artigo 104, em um texto pouco extenso, já aparece uma primeira oportunidade para o examinador da sua banca de concurso armar para você, não é? O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, no mínimo. Nada impede que tenha 40, 50, 60, 100, no mínimo 33. E atualmente existem realmente 33 ministros no Superior Tribunal de Justiça. Mas cuidado com a forma como o examinador vai elaborar a questão, que ele pode de repente trazer uma informação, uma ideia de que taxativamente, de que obrigatoriamente o STJ tenha 33 ministros, e não é isso. Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, e esta é a sua composição atual. Muito bem. Vamos agora para o parágrafo único do artigo 104. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, todos os 33 atuais, serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos, com mais de 35 e menos de 65 anos. Cuidado que aqui não encerramos ainda a leitura do parágrafo único. Eu fiz uma pausa porque aqui surge outra oportunidade de pegadinha, O examinador está de olho nesses detalhes e nós também, para alertar você. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos. Quando nós estudamos o STF, o Supremo Tribunal Federal, nós vimos que os ministros do STF são nomeados pelo Presidente da República, mas ali nós sabemos, por força de outros comandos constitucionais, que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o brasileiro tem que ser nato. Para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, para ser ministro do STJ, não necessariamente tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, porque aqui no texto do parágrafo único do artigo 104, nós temos apenas dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos. Brasileiros, e não existe nenhum outro dispositivo na Constituição que venha dizer que este cargo de ministro do STJ é privativo de brasileiro nato. Não. Para o STJ, o ministro pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Ele não pode ser nomeado com menos de 35 anos, nem pode ser nomeado com mais de 65 anos. Uma questão é a nomeação do ministro, outra questão é a idade dele se aposentar, que é uma outra história, Por enquanto nós vamos nos ater aqui ao ingresso. Não pode se ingressar no STJ com mais de 35, que não tenha mais de 35 anos ou mais de 65 anos. Vamos corrigir isso aqui para não ficar truncado. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos
e menos de 65 anos de idade. Se o sujeito já tem 65 anos para frente, não pode ser nomeado ministro do STJ. Se ele tem 35 anos para trás, também não pode. Tem que ter mais de 35 e menos de 65. E aqui continua o texto do parágrafo único, né? Eles precisam ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Sendo 2 pontos, aí tem aqui mais explicações a respeito da composição. Mas, notável saber jurídico. Para ser ministro do STJ, é preciso ter notável saber jurídico. Esta mesma expressão, esta mesma exigência nós temos para os ministros do STF. Já estudamos. Só que vimos, quando estudávamos a composição do STF, que necessariamente não existe a exigência constitucional para que o ministro do STF seja bacharel em direito. Não. Apenas notável saber jurídico, é isso que está devidamente amarrado na Constituição. Aí, veja a oportunidade para o examinador da sua banca de concurso tentar confundir o seu juízo. Novamente aqui, quando se anuncia os requisitos para ser ministro do STJ, nós temos que precisa ser brasileiros, com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Aí a pergunta: para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, já que o artigo 104, parágrafo único, não exige que ele seja bacharel em direito, é obrigatório que o ministro do STJ seja bacharel em direito? Ou ocorre conforme acontece com o STF? Basta apenas esse notável saber jurídico. Se nós fôssemos ficar tão somente aqui no parágrafo único do artigo 104, teríamos que sim. Teríamos que, parágrafo único, caput do parágrafo único, né? Teríamos que sim, bastava o notável saber jurídico. Mas, conforme veremos nos incisos seguintes, nos 2 incisos seguintes ao parágrafo único, para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, para ser ministro do STJ, precisa vir ou da carreira de magistrados, né? Precisa ser juiz, depois juiz desembargador, para poder chegar ao STJ, ou então precisa ser membro do Ministério Público ou da advocacia. E tanto os membros do Ministério Público, como os advogados, como os magistrados, são bacharéis em direito, são cargos privativos de bacharéis em direito. Então, resumindo, para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, precisa demonstrar um notável saber jurídico, sim, mas é obrigatório que seja bacharel em direito, porque os ministros do STJ vêm de carreiras privativas de bacharéis em direito. Muito bem. Notável saber jurídico, reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, novamente, o Senado Federal entra na história para aprovar a nomeação do presidente da República. O presidente da República vai nomear um ministro do STJ, é preciso que o Senado Federal aprove, e aprove por qual maioria? Maioria simples? Maioria qualificada de 2/3, 3/5? Não. É necessário que o Senado Federal aprove por maioria absoluta. Grave e grife isso aí no seu portfólio. Muito bem. Agora nós vamos adentrar aos incisos do parágrafo único do artigo 104, onde nós teremos a explicação de onde vem, qual é a origem destes ministros que compõem o Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1º. Um terço dos ministros do STJ, dentre juízes dos tribunais regionais federais. Entenda esses juízes dos tribunais regionais federais, conforme é mais comum se designar desembargadores federais. Então, terço dentre desembargadores dos tribunais regionais federais
e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça. Tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal. Indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Então, o próprio STJ elabora lista tríplice, seja dentre desembargadores federais ou seja dentre desembargadores dos tribunais de justiça. Elabora lista tríplice e encaminha para o presidente da República, a fim de que o presidente da República nomeie um dos 3 indicados, né? Então aí nós temos os 2/3 de desembargadores federais e de desembargadores dos tribunais de justiça, em que o STJ forma uma lista tríplice em cada um desses no momento de suas indicações e encaminha para o presidente da República. 2/3, resta-nos ainda saber de onde vem o outro 1/3 restante para a composição do Superior Tribunal de Justiça, e isso nós temos no inciso 2º. 1/3 de ministros do STJ em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos territórios alternadamente indicados na forma do artigo 94. Então, o outro 1/3 para compor em definitivo o STJ vem em partes iguais da advocacia e do Ministério Público. Agora, qual Ministério Público? Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos territórios, se por acaso um dia nós tivermos no Brasil outra vez territórios. Não faria lógica alguma que nós tivéssemos membros do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou membros do Ministério Público da Justiça Militar, compondo o STJ. São justiças especializadas, né? Então, estes ministros oriundos do Ministério Público será Ministério Público Federal, dos estados ou do Distrito Federal e com a possibilidade também dos territórios. Partes iguais entre advogados e entre membros do Ministério Público, certo? Também, neste caso aqui, né, a indicação é na forma do artigo 94. Se você lembra, quando nós estudamos aulas passadas o 5º Constitucional, que está justamente anunciado aqui no artigo 94, nós temos aquela indicação que as instituições, no caso os ministérios públicos aqui que indicarem seus procuradores ou promotores, e também o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, irá formular uma lista sextupla, 6 nomes, e mandarão para que o STJ escolha 3. E dos 3 escolhidos, STJ envia para o presidente da República. Então veja que a forma de escolher esse 1/3 dos ministros do Superior Tribunal de Justiça é a mesma forma do 5º Constitucional. Mas não podemos falar em 5º Constitucional do STJ, porque lá nós temos 1/3 constitucional. 1/5 dos demais aí, a maioria dos tribunais, sim, é o 5º deles que vem da advocacia e vem dos ministérios públicos, mas no caso do STJ nós temos 1/3. Então, que se fale em 1/3 constitucional e não em 1/5 constitucional. Porém, as regras são as mesmas do artigo 94, onde temos os anúncios sobre o 5º constitucional, certo? É isso que nós temos no inciso 2º. Então, a composição do STJ é essa: 2/3 entre 1/3, né, entre desembargadores federais, 1/3 entre desembargadores dos estados, do Distrito Federal, e 1/3 dividido em partes iguais entre membros do Ministério Público e advogados, membros dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Distrito Federal. Gente, essa foi a nossa primeira aula sobre STJ. Nós vimos aqui a composição e na aula seguinte, daqui a pouquinho mesmo, nós estaremos estudando as competências, começando a estudar as competências do Superior Tribunal de Justiça. Eu aguardo você e até já.